seu conterrâneo lá de São João do Rei, chegou aqui hoje na porta do armazém, 8 horas da manhã. Falou, fiquei sabendo que o Padre Chico vem aí, eu preciso ver. Eu falei, calma, ele vem. Não, mas eu vou esperar, vou ficar aqui. Não, pode ir embora, ele vai chegar amigo. Não. Você sabe que São Joanense, quando encontra com São Joanense, o trem pega fogo. Ele tá doido com Ela essa. risca fogo. Vamos, Padre Ivar, vem cá. Ele escreveu aquele livro ali, ó, Papo de Peão. Você vê, aí, compadre. Olha, senhor, olha, enquanto vocês vão conversando, eu vou ali dentro, que eu estou com uma porca ali no chiqueiro, na padaria, eu vou lá olhar e vou aproveitar para ver uma água que eu vou no fogão para ferver, menino. Você quer tomar uma pinga? Vou tomar água que o passarinho bebe. Ah, então tá. Bem, gente, é um prazer muito grande estar aqui. De fato, aquilo que o Chico disse é verdade. São Joanense, quando se encontra, quando não começa a contar mentira, começa a recordar o passado. E acredito que cada um de nós aqui presentes tem um pedacinho de história, se não o cantinho da botina ficado lá na roça, lá no interior, a casa da avó da gente, onde a gente passava as férias, se não a nossa própria casa, lá naquela grota. E esse livro tem muitas histórias dessa coisa da gente roceiro, da gente criança. E tem até uma característica que me deixou muito feliz, porque um dos personagens desse livro está aqui, que é o Daniel Mendes Peixoto, advogado, grande amigo. Uma história desse livro que se chama 4 Capiaus em Brasília, e conta a história e aliás é uma história interessante, porque há cerca de 15 anos atrás, num concurso nacional promovido pelo Ministério do Trabalho, um concurso que teve cerca de 2.200 escritores de todo o país inscritos, 15 foram classificados para compor o livro, e desses 15, entre 2.200, 5 eram ipatinguenses. A gente conta isso com muito orgulho. E eu era um desses capiaus, o Daniel era outro, Carlos Alberto Praz e Catulino, né? O amigo Catulino da Vila Ipanema. Esse papo de peão eu conto muitas das minhas experiências, das minhas andanças pelo mundo, e tem uma história interessante, que foi a história com a qual eu me classifiquei nesse concurso em 1986, que é a história do Sonacreto. Sonacreto é aqueles vendedores antigos lá da roça, esses armazéns de roça igual a gente tem aqui, só que o Sonacreto era preguiçoso. O Sonacreto chegava o cliente, o freguês na venda dele, e falava assim: Sonacreto, dá um Guaraná. Ele falava: pode pegar aí. Aí o freguês ia lá, pegava o Guaraná, tomava, voltava: Sonacreto, quer pagar? Ah, faz você mesmo o troco, uai. O Sonacreto, gente, ele era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que ele chegava de manhã, abria o armazém, aí ele tinha uma cadeirinha atrás do balcão, ele sentava na cadeira, enfiava os dois pés, os dois tacões da botina rigidinha em cima do balcão, aí de repente dava nele vontade de adoçar a boca. Mas o Sonacreto era tão preguiçoso que ele não queria levantar. O que ele fazia? Ele enfiava a mão na boca, tirava a dentadura e raspava ela na linha de rapadura que tinha atrás. Esse era o Sonacreto. E Chico, para lembrar essas coisas, de quem é de São João del Rei, de quem tem o pé fincado no sertão, esse livro tem também uma história que chama A Perereca, a Égua e o Compadre Vieira. E aí eu tenho que explicar que Perereca era o nome que a gente de São João del Rei dava à emissora de rádio que tinha lá em São João del Rei, na época a única. Hoje tem várias FM, na época era a única, chamava Rádio São João del Rei, e a gente carinhosamente a chamava de Perereca, porque o sinal vivia entrando e saindo, pulando. E o Compadre Vieira, ele tinha um programa nessa emissora, ele abria a programação da rádio de manhã, todo dia de 5 horas da manhã e 8 horas ele fazia um programa, chamava de Programa do Vieira. E ele vendia de tudo nesse programa dele. Ele era casado com uma morena muito bonita, tinha o nome de Moreninha,
E os dois tinham uma dupla sertaneja, assim como eu, em criança, tive com a minha irmã uma dupla, né? Tinha aquela famosa dupla Cascatinha e Inhame, e eu tinha uma dupla com a minha irmã chamada Batatinha e Inhame, porque a minha irmã era curtinha, deixa eu chutar, ainda é. Mas o compadre Vieira, de vez em quando, ele fazia os programas especiais com música ao vivo e tal, e ele gostava de cantar uma música muito famosa do Tio Agênio e o Tinho, chamada Pombinha Branca, La Paloma, né, uma tradução de La Paloma. E ele tocava sanfona, começava os primeiros acordes da sanfona, olhava para a Moreninha e falava assim: solta a pomba, Moreninha! E o Vieira vendia de tudo, ele vendia terreno, ele vendia tecido, ele vendia panela, ele vendia de tudo. E os fazendeiros da região mandavam os anúncios para ele, e o cara falava assim: ô Vieira, anuncia aí que a minha mulher ganhou neném. O Vieira anunciava para o pessoal da roça ficar sabendo. Aí uma vez um fazendeiro pediu o Vieira que anunciasse que estava vendendo um cavalo e uma égua. E o Vieira passou vários dias anunciando a venda do cavalo e da égua, até que um dia, no ar, ao vivo, o Vieira mandou o seguinte recado: alô, Coronel Messias, lá na colônia do Bengo, só joga aí, tem muita colônia de italiano. É o seguinte, eu queria dizer para você que o negócio da égua está no jeito, mas o do cavalo está duro. O compadre Vieira tinha uma característica: todo dia, no finalzinho do programa dele, na hora dele entregar o comando, ele encerrava o programa dele assim, e é quando eu vou encerrar minha participação, pelo menos até amanhã. O compadre Vieira agradecia aos patrocinadores, agradecia aos ouvintes e dizia a seguinte frase: em rima do toco, na porteira do curral, interinhã, interinhã, interinhã. Não humildinho, é humildinho. Isso aqui é humildinho. Humildinho, vamos ficar humildinho. E vale lembrar que amanhã nós teremos aqui no armazém a presença de Moreno e Moraes, e que está ali presente os nossos artistas de amanhã.